Vamos começar como Globo Repórter, GAPs, o que são eles, onde eles vivem. Então olha só, de uma maneira bem simples, toda vez que a gente encontra o termo GAP, significa um intervalo onde não houve negociações. Marco, isso funciona, isso acontece aonde? Em quase todos os ativos. Vamos lá, mercados centralizados, o que é isso? Bolsa de valores. Você pode ver que a abertura normalmente tem gap, né? Ela fecha e abre no outro dia, né? Quem está operando B3, por exemplo, sabe, mini índice, mini dólar, ações. Normalmente a gente tem um gap de abertura, ainda mais quando é um final de semana, e eu vou estar falando sobre o gap de domingo, você também vai poder estar utilizando essa estratégia aqui. Então, é um intervalo onde não tem negociação. Então, o último preço negociado foi a 1 e o próximo preço negociado foi a 0,5. Entre 1 e 0,5 não houve negociação, não houve trade, não houve negócio. Então, o preço fechou aqui e abriu aqui. Isso se chama gap. É nada mais que um sobressalto do preço, um salto do preço, né? Poderia ser um gap de alta, quando fechou em 1 e abriu em 2, ou quando fechou em 1 e abriu em 0. Por exemplo, a gente tem um gap de alta e um gap de baixa. Tão simples quanto isso, tá? E aí a gente pode vir, e eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, um gráfico usando o áudio USD com o gráfico da própria plataforma da Active Trades, e eu marquei ali, né, uma flechinha, vocês veem duas flechinhas ali, aonde a gente tem o gap, final de semana. O último candle preto que vocês estão vendo aí, e vocês veem que tem uma diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura entre outro candle. Isso se chama gap, tá? A diferença até foi maior, né? Porque ele abre no candlezinho branco ali embaixo e depois fecha. Aquele é o famoso candle de domingo. Mas, olhem só, a segunda flecha mostra o fechamento de uma sexta e a abertura de domingo, que vai acontecer daqui a pouquinho. Vocês podem ver que teve um pouquinho de negociação, mas tem um gap ali também. É um gap pequenininho, certo? Então, estou trazendo para vocês na questão do áudio USD, mas isso são gaps e isso acontece em quase todos os ativos financeiros. Inclusive no mercado de CFDs de moedas, por exemplo, aqui o áudio USD, onde a gente tem um mercado que não é centralizado, é o mercado over the counter, OTC, ele é aberto por muito mais tempo e tudo mais. Balcão, um dia, vocês já sabem o que são, um dia... Quem sabe a gente faz uma abertura sobre explicando o que é OTC realmente aqui, certo? Mas entendam que é um mercado que está aberto quase 24 horas por 7, né? Sabadão não é toda a corretora que está aberta, mas você pode ver que existe esse gap, e esse gap é o que a gente vai estar falando daqui a pouquinho como estratégia e tudo mais. Só que antes de eu explicar o gap de domingo, certo? Que é muito importante eu explicar para você, especialmente quando a gente estuda para a prova de certificação, mas principalmente a gente estuda para colocar grana na conta, é para isso que a gente é operador, entender que existem vários tipos de gap, né? Eu peguei essa figura porque ela mostra aí os principais tipos de gap. A gente tem gap de área, gap de fuga, gap de continuação, de exaustão, e esses gaps, eles mostram para nós que somos analistas técnicos informações, olha para mim agora, olha para os meus olhos azuis aqui, completamente diferentes. A gente não opera um gap de continuação como um gap de área. A gente não opera um gap de exaustão e de fuga no topo da figurinha, que é uma ilha de gaps, tá? A gente não opera da mesma forma, porque eles transmitem informações diferentes. Logo, portanto, a gente tem que operar eles de uma forma diferente. Eu não vou operar um gap de continuação, a abertura aqui não é para ensinar todos os tipos de gap, é para focar no gap de domingo, mas só para dizer que fica uma palhinha para você aqui. Eu não opero um gap de continuação como um gap de exaustão. São informações completamente diferentes, completamente diferentes. Então, se você está vendo um gráfico, um ativo está em uma tendência de alta, tá? Daqui a pouco ele dá um gap de continuação, essa informação traz para você uma informação, esse movimento traz para você uma determinada informação. Se você está no fim de uma tendência de alta e abre um gap de exaustão, a informação é completamente diferente. A sua tomada de decisão é completamente diferente. E o gap de domingo, como a gente já vai ver agora, ele é completamente diferente. Ele é diferente desses tipos de gap e a maneira de operar, especialmente em mercados OTC, são completamente diferentes. Deixa eu dar uma boa notícia para você que está chegando. Né? Se você tem pouco tempo de mercado,
Entenda que o gap de domingo já foi muito mais tenso, muito mais nervoso, abria gaps grandes, grandes, grandes mesmo, né? Como assim, Marco? Tempo da crise subprime, na tempo das dívidas, lembra? Vamos resgatar a Grécia, a Itália, a Espanha, vai ter resgate, não vai ter resgate? Mais novinho aqui, por exemplo, o Brexit, vai ter Brexit, não vai ter Brexit, aquela confusão que rodava no final de semana, o mercado fechava, abria no mercado tenso, aquela coisa assim. Então, esse é o famoso gap de domingo, né? Que ele abre gapado, ele abre com diferença de fechamento, especialmente se houve ou não houve algum fato relevante, muito relevante, no final de semana, quando os mercados não estão abertos. Por quê? Quando o mercado está aberto, você vê o aumento e o aumento da volatilidade, né? Seja para cima ou para baixo, você vê o aumento da volatilidade e logo não existe gap, simplesmente o preço se movimenta muito mais rápido. E aqui uma das coisas que eu já trago para você, que está chegando no mercado, ou que até já tem alguma experiência, é: será que vale a pena eu deixar uma operação aberta de sexta até segunda, terça, tudo mais, isso é, vale a pena eu deixar aberta uma operação durante o final de semana? Sim ou não? Aí você pensa e me diz, já está respondendo aí, né? Sim, não, olha só. A resposta vai depender da tua estratégia. Se você é um operador que busca movimentos mais de swing, mais longos, tá? O final de semana, provavelmente você está usando gráficos maiores, gráficos diários, gráficos semanais, gráficos até mensais. Então, o que acontece no final de semana, normalmente já está dentro do candle. Tá? Então, não vai fazer uma diferença grande na sua análise, caso for aqui um fato muito grande, né? Como era da questão do Brexit e tudo mais. Né? Crise prime, dívidas e todas as outras crises que a gente teve aí. Se é uma coisa que é normal do mercado, o gap vai ser pequeno, se você está olhando um horizonte de uma operação muito mais a longo prazo. Então, para mim tá de boa deixar a operação aberta no final de semana, porque a minha operação aí, ela é de semanas até meses de duração. Agora, se você é mais focado em day trader, scalper, é muito perigoso, desculpa, é muito perigoso deixar a operação aberta no final de semana. Né? Comento com vocês aí que tenham contatos, né? A gente conhece muito, esse mercado é muito pequeno, muita gente que acabou, não foi para o grande público, mas são pessoas conhecidas, né? Que acabaram se ferrando, queimando um dinheiro de uma boa galera, especialmente por deixar operações abertas no final de semana. Né? Achavam que dominavam tudo, que ia dar aquilo outro, e acabaram se ferrando, porque a estratégia era de day trade scalper e acharam que o mercado não ia acontecer nada, aconteceu um fato que já estava sendo esperado e a sua visão foi completa e torrou a grana da galera. Né? Então, isso é um cuidado, e eu estou falando isso para você que gosta de deixar operações no final de semana. Cuidado, tá? Eu, por muito tempo, já deixei, de vez em quando eu tenho uma operação mais de longo prazo, eu deixo, para mim tá dentro do jogo. Agora, se a estratégia é de day trade ou de scalper, eu fecho na sexta-feira, queira lucro ou queira prejuízo. Porque é muito legal, e compartilhando com vocês aqui, é muito legal quando a operação abre gapada, com gap, a nosso favor. Né? Então, quer dizer, e o gap ele pula stop e o gap pula gain. Como assim, Marco? Talvez eu não tinha explicado. E isso fica já uma dica para você. Vamos supor, tá? O preço fechou em 0 na sexta-feira. Em 0, negociação, e acabou no preço 0. Tá? O seu stop está em -1 e o seu alvo está em 1. Certo? 1 para 1. Beleza. O que acontece? O mercado abre no domingão em 2. Mas o meu alvo era de 1. A primeira negociação que existe no mercado é 2. Logo, o seu preço vai fechar em 2. Então, em vez de você ganhar 1, você vai ganhar 2. Legal! Show de bola! É a melhor situação, eu já passei por ela. Todo mundo que já tem algum tempo aí pegou esses gaps de domingo, é muito legal a sensação. Porém, se abrir -2, o seu stop vai pular. Como assim pular? Seu stop está no -1. O que acontece? O mercado vai caindo, né?
menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 0,9, menos 1. Pum, entrou a ordem de stop, você sai com aquele prejuízo. Mas você está vendo que teve liquidez no mercado. O problema, quando existe um gap, não houve liquidez, não houve negociação, não houve trade. Então, a primeira operação é exatamente como é o inverso, né? Quanto no positivo fecharia acima do alvo, no negativo vai fechar abaixo do seu stop. Então, seu preju é muito maior, tá? Mas agora, confesso para vocês que os gaps de domingo estão bem mais tranquilos. Deixa eu comentar para vocês um mito, tá? E aí a gente já entra na parte de operar o gap de domingo. Um mito. Todo gap fecha. Isso é uma falácia. É uma falácia. Existem gaps que até hoje não fecharam em alguns ativos. É verdade que a maior parte dos gaps fecham. Sim. Agora, lembram os tipos de gap que eu mostrei para vocês? Lá atrás, de exaustão, continuação, fuga, blá, blá, tudo mais, gap diário, aquela coisa. Alguns não fecham. Quando a gente está usando o mercado financeiro, a gente está trabalhando com probabilidades. Então, eu teria muito cuidado, eu tenho cuidado com esse mito. Todo gap fecha. Às vezes o gap fecha, verdade, mas ele demora um tempão para fechar. E aí, o que acontece? O seu bolso não é fundo bastante para aguentar a pressão. Como assim, Marco? Vou dar trabalhando, por exemplo, você está aqui na plataforma da corretora, o SDBRL, que é o mini dólar, tá? Vamos supor, né, segunda, amanhã não, porque, né, a gente está no carnaval, né? Mas vamos lá, quarta-feira, abre o mercado, bum, com um gapzão aí de 1.000 pontos, vamos lá, 200 pontos no mini dólar. Conta a margem, assim como na corretora aqui, ela vai verificar se tu tem saldo para bancar aquela operação. Se você não tiver, você já é executado. Tá? Ah, mas aí durante o dia volta e fechou o gap. Então, gaps fecham sempre? Não. A maioria de gap fecha? Muitos fecham. Agora, será que você tem bolso para aguentar um gap? Tome cuidado com isso aí, tá? E agora já vamos entrar aqui, fechando, a questão do gap de domingão, tá? Daqui a pouquinho já vai abrir aí. O gap de domingo, e aqui fica uma dica que você não vai ver muita gente, muito lugar não, tá? A gente tem uma janela para operar esse gap. Normalmente é entre Nova Zelândia e Japão. Oh, como assim? Né? No intervalo da abertura da Nova Zelândia, passando por Sydney, chegando ao Japão ali, né? A gente tem essa janela para operar o gap. Seja o fechamento ou a continuação do gap. Tá entendendo? Então quer dizer, pô Marco, mas eu só opero o mercado norte-americano, eu só venho para o mercado de CFDs, por exemplo, no mercado brasileiro, né? Minha janela de operação é só na segunda de manhã. Não opero no domingo, né? Porque, por exemplo, para alguns eu sei que já é segunda, hoje já é segunda, para outros eu sei que ainda hoje é domingo bem cedo, para outros é domingo, os que estão no Brasil, domingo às 17 horas, por exemplo. Então, entenda que você tem que entender aonde você está, né? Se você está na Europa, você está à frente, se você está nos Estados Unidos, está atrás, se você está na Nova Zelândia, na Austrália, você está lá no Japão, você está na frente em tempo. Então, se você está no Brasil e só opera na segunda, muito provavelmente você quase nunca vai pegar o gap de domingo, certo? Por quê? A janela boa de operações é entre a abertura da Nova Zelândia, né, que é onde começa a entrar uma liquidez, e o Japão, Tóquio. E aí você tem que fazer uma perguntinha bem simples. E olha para mim, por isso que operar o gap de domingo é uma coisa muito simples, tá? Que vai basear em cima da sua estratégia. Você vai olhar o gap. Seja olhando análise técnica ou análise fundamentalista, tá? É a mesma coisa, é o mesmo critério. Esse gap tem sentido? Esse gap é justificado? Ai, Marco, como assim? Olha só, se a gente voltar um pouco tempo atrás, né, quando começou a guerra na Rússia e na Ucrânia, a gente viu o mercado de petróleo, de gás, né, a gente até comentou aqui, houve gaps enormes, né, houve movimentações enormes desses ativos, e não tinham, eram justificados e não tinham por que fechar rapidamente.
Então, era um momento de tu entrar naquele gap de domingo e aproveitar o movimento. Então, o que quiser, o gap não terminaria, ele seria uma extensão do gap, né? A gente estaria um gap de continuação, entre aspas, dizendo, isso é, o mercado abre em gap de alta, porque o mercado tende a alta, então você não vai jogar contra o gap, você vai jogar a favor do gap. Agora, se você faz a sua análise, eu já estou pegando meu tempo aqui, batendo no limite, daqui os guris vão puxar minha orelha. Se você tem um gap que não é justificado, não teve um fato relevante, não teve, a sua análise mostra, não, esse gap vai fechar, porque está numa zona que vai fechar e tudo mais, e vai depender de como você analisa a análise técnica, você joga contra o gap, você vai, aí sim, em busca do fechamento do gap. Então, olha, é muito simples operar o gap de domingo, é muito simples. Ele baseia-se na sua capacidade de leitura técnica ou fundamental. É muito simples de operar mesmo, né? Tem uma alta eficiência, alta eficácia de se operar gap, desde que você tenha um entendimento bem robusto sobre análise técnica ou análise fundamentalista. Vamos concluir e passar. Cuidado! Existem vários tipos de gap diferentes e cada gap a gente opera de uma maneira diferente. Tem estratégias completamente porque eles transmitem informações diferentes. Com informações diferentes a gente toma decisões diferentes. Cada gap tem a sua própria estratégia e gap de atenção, a grande dica é fiquem atentos, especialmente a Tóquio, a Nova Zelândia e Tóquio. Alguns gaps maiores você consegue fechar ainda em Londres, tá? São poucos, mas você normalmente, para continuação ou fechamento do gap, ele está nessa janela de operação. Se você está querendo buscar esse gap, fique atento a ela. Então seria domingo à tardezinha, ou domingo à tarde se você está nos Estados Unidos, né? Ou mais à noite se você está na Europa, ou já na segunda-feira se você está lá no Oriente, certo? Fiquem ligados porque esses gaps eles tendem a fechar nesse período e a estratégia é muito simples. Faz sentido ou não faz sentido? Sua análise técnica, especialmente, ou sua análise fundamentalista. Eu gosto muito de usar análise técnica para operar gaps, não uso tanto análise fundamentalista, certo? Grande abraço, uma excelente semana para todo mundo. Deem o like aí e vamos operar gap, porque operar gap é gostoso, desde que a gente saiba a estratégia exata para comentar, certo? Aplicar, né? Um grande abraço e boas operações para todos nós que operamos de verdade.